Olá, amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nossa 8ª aula do curso Passe, Caridade Ensinada por Jesus. Lembramos que esse curso que nós estamos fazendo junto é composto de 14 aulas semanais e que nós publicamos todas as segundas-feiras às 20 horas. Então, para melhor aproveitamento deste curso, sugerimos a todos que se inscrevam em nosso canal, acione o sininho e assim serão avisados com tempo suficiente para o início das nossas aulas. Os vídeos permanecerão indefinidamente em nosso canal, podendo ser gravados, assistidos tantas vezes quanto você desejar. Qualquer dúvida que você tiver com respeito a cada aula, sugerimos que faça um comentário no rodapé, no campo próprio do YouTube, e responderemos assim que nos for possível. Lembramos, por final, que esse curso todo, nós temos como base dele o livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza, e que especialmente esta aula de hoje está no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Vamos lá então para a nossa 8ª aula, curso Passe, aula 8, caso, sexo, álcool e glutonaria. Como podemos perceber, nesta nossa 8ª aula, o assunto traz o nosso dia a dia, a maneira que todos nós ainda costumamos ser e que precisamos despojar de parte disso para que empenhemos melhor naquele propósito de conhecermos e principalmente daquele que quer se dedicar ao passe. E mais uma vez André Luiz nos traz as lições que vamos utilizá-la nesta aula de hoje. Nesse livro Missionários da Luz, o terceiro da obra de André Luiz, ele vem para o planeta Terra com o instrutor Alexandre, que sugeriu que o acompanhasse mais uma vez numa casa espírita para mostrar os trabalhos realizados nela. E nós, aqui agora, buscando essas informações, podemos entender bem a proposta de André Luiz quando nos passa essas valiosas informações. E diz Alexandre, então, indicando, lá eu estou lendo aqui um trecho do livro de André Luiz, né, que indicando um médium na casa que ele foi, o orientador, o Alexandre, com voz firme disse: este irmão não é um simples aparelho, ele é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de prestar ao intercâmbio desejado, plano espiritual, plano de encarnados, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Por aí está escrito, por aí está sugerido, por aí está demonstrado que a atividade do médium, seja ele voltado ao passe, seja ele voltado ao intercâmbio espiritual, deve estar sempre impregnado dessa humildade, dessa renúncia. Sexo, álcool e glutonaria. Então, nesse aprendizado na casa espírita, Alexandre convida a André Luiz, que já tinha um pouco mais apurada a sua visão espiritual, para que repare nos trabalhadores daquela casa, que não fosse aquele primeiro rapaz que tinha luminosidade, etc. Então ele percebe lá num outro canto da sala, rapaz atormentado no campo do sexo. Isso ele olhando agora para um outro médium também encarnado, querendo praticar os trabalhos na casa espírita, mas sendo observado pelo plano espiritual. Daí a importância da nossa abnegação, da nossa humildade, da nossa renúncia, da nossa sinceridade, da nossa boa vontade. E mostramos lá. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. É assim que André Luiz percebeu esse trabalhador numa casa espírita. Movimentavam-se sobre a bexiga, vibravam ao longo do cordão espermático, formando colônias compactas. Invadiam os canais seminíferos e aniquilavam as células
sexuais. Então, dentro de uma casa espírita, André Luiz, visualizando esse médium, conseguiu verificar essas situações. No entanto, o aprendizado de André Luiz segue mais. Então, essa é a leitura completa deste nosso segundo slide, onde o André Luiz, como médico que era, conseguiu ter uma visão muito mais privilegiada do assunto, a nos transmitir agora com essa pureza, com essa simplicidade que nos foi colocada. E sigamos lá. Nesse terceiro slide é nos mostrado a região reprodutora do ser humano masculino, exemplificativo, mostrando como ele deveria ser e de que maneira aqueles corpúsculos espirituais trabalhavam, afetavam os seus órgãos genitais, a sua parte sexual. Então mostra aí essas partes mais escuras, mostrando pela visão do André Luiz ainda, embora já melhorada, mas ainda longe da perfeição, como os corpúsculos espirituais trabalhavam nessa região genital do candidato a passista. Aí no nosso quarto slide, nós percebemos aí algumas causas da enfermidade sexual. Vamos lá? São bacilos psíquicos de tortura sexual. São produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, incontinência no domínio das emoções, experiências sexuais variadas, contato com entidades grosseiras que o vampirizam. E aí André Luiz mostra, e nós mesmos sabemos, nós mesmos percebemos, nós que já trabalhamos em câmara de passe, nós que já trabalhamos em mesa mediúnica, nós que já tivemos algum trabalho diferenciado na casa espírita, participamos desses trabalhos em que envolvendo a mediunidade, percebemos que ainda quando nós estávamos mais lá atrás, mais no início desses estudos, que a nossa mente variava de momento a momento. Embora nós tivéssemos que prestar atenção e estarmos imbuídos naquele trabalho sério que estava sendo realizado, muitas vezes as nossas mentes divagavam. E isso se ainda não o faz, vez ou outra. E nessas divagações, cada um de nós traz aquilo que mais nos perturba. Se o assunto é evidentemente sexo, a mente vai variar momento a momento e vamos retroceder em pensamento a essas ideias. E isso evidentemente estará prejudicando o nosso organismo e principalmente aquele trabalho que a gente pretende resolver, pretende realizar ali de intercâmbio, de ajuda espiritual aos irmãos que estão desencarnados. No caso do passe, mais ainda, porque no caso do trabalho mediúnico, eu não vou dar acesso ao plano, ao irmão que quer se comunicar, isso e aquilo. E no passe eu estarei irradiando a um outro encarnado, tanto quanto eu, tudo aquilo que eu tenho. E o que eu tenho? Os pensamentos voltados à área sexual incontida. Então esse é um dos nossos policiamentos quando pretendermos, doravante, conhecermos e trabalharmos na realização do passe ao nosso semelhante. E André Luiz ainda no seu livro, nessa parte que ele conversa com Alexandre, reparando nesse rapaz, ele diz que a humanidade, de uma maneira geral, ainda entende que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se fosse duas coisas totalmente distintas, e confirma lá embaixo Alexandre para ele que o erro é o erro de todos que supõem que a alma é absolutamente separada do corpo físico. E completemos ainda, isso não vem da cabeça
das ideias daquele que não é espírita e nunca foi. Mesmo o espírita, ele, quando não está absolutamente envolvido no processo de aprendizado, ele ainda tenta separar as coisas, como nós fazemos sempre. Hora de ir igreja é igreja, hora de ficar em casa, aqui não é hora disso, hora de rezar lá na igreja. E ainda nós temos essas separações em nossa mente. Então isso aqui é isso aqui, e aquilo lá é aquilo lá. Pode até ser, fisicamente falando, só que na hora do trabalho do passe, a minha mente deve estar voltada à ajuda, a assistência espiritual àquele irmão que está ali dependendo de nós. Então, a minha mente tem que estar. Nós aprendemos isso nas aulas passadas, não é novidade nenhuma isso. Apenas esta aula de hoje, ela fecha nesses pontos mais especificamente. Se a gente for buscar lá nas aulas anteriores, é assim que deve ocorrer mesmo, nós vamos perceber isso desde lá de trás. Então sigamos o nosso quinto slide, que nós vamos falar do segundo assunto da nossa aula de hoje, que é o alcoolismo. Neste quinto slide também, André Luiz se encontra na mesma casa espírita, na mesma situação, no caso do rapaz com a desvirtuação do sexo, e Alexandre mostra um outro candidato a aprendiz da mediunidade, que é o mesmo caso nosso aqui. Nós hoje somos aprendizes da mediunidade do passe, o que não difere em nada da mediunidade, da psicofonia, da psicografia, etc, etc e tal. São apenas aprendizados diferentes. E o Alexandre chama o André no canto novamente e diz a ele o seguinte: olha, dá uma olhadinha, observa este outro amigo aqui, este outro aprendiz. Você não sente nada diferente nele? Você não percebe nada diferente dele? Isso, André Luiz, como espírito, né, ainda em aprendizado, o Alexandre, já o instrutor do nosso lar, conseguiam sentir o odor a que se refere. Os outros encarnados ao lado, com certeza também o faziam naquele momento. E aí segue, e quando eu vou voltar aqui antes de chegar no slide lá, quando a gente fala na coleção do André Luiz, dos 13 livros, eu recomendo de novo, não é uma coleção para ser lida, por favor, é uma coleção para ser estudada, folha a folha, momento a momento, do primeiro ao último, e não assim, pulando, eu vou no primeiro, é mais bonitinho aquele, esse outro, esse aqui eu não gostei, eu vou, não, é uma sequência, tá? Não dá na escola para a gente entrar no terceiro ano. Nós temos que passar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, para ganharmos o conhecimento necessário para aquela última aula. Não sejamos afoitos. Mesma coisa com o nosso curso aqui. Para aquele que está chegando hoje na 8ª aula, sugiro, volta na primeira, não tenha pressa. Nós temos a eternidade para aprender. E tudo aquilo que não fizermos agora, vamos ter que voltar mais tarde para refazer. Então, está ali, o livro Missionários da Luz, esse terceiro livro de André Luiz, ele é um verdadeiro curso para ser médium. Então, não dá para dizer assim, eu sou passista, se eu não estudar, se eu não aprender, se eu não pôr em prática o que eu estudei também, porque de nada adianta eu conhecer tudo e não colocar em prática. Então, a reflexão de Alexandre, nesse ponto aí, ele diz o seguinte, né, é muito difícil, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre nós, homens, um oceano de palavras bonitas e poucas gotas de ação. Vamos lá no slide então? Cavalheiro que usava alcoólitos em quantidade regular. Corpo igual a tonel. Do seu interior escapavam leves e incessantes vapores. Dificuldade para sustentar o pensamento com calma. Aparelho gastrointestinal ensopado de aguardente. Fígado enorme.
figuras horripilantes, vorazes na veia porta, lutavam com os elementos sanguíneos. Então, pelo que foi demonstrado ali por André Luiz, a pedido de Alexandre, estava ali para demonstrar a forma, o procedimento daqueles aprendizes da mediunidade, nós vamos perceber aí novamente a mente humana trabalhando contra aquilo que a gente pretende aprender. Embora no caso em tela aí o candidato desejasse aprender, e a gente vai ler no livro, eu peço sempre, leiam, né? A história é grande desse trecho. Embora o sujeito lá, aprendiz da mediunidade, estivesse com aquela boa vontade de aprender, de saber, de se relacionar com o plano espiritual e até com a boa vontade de querer ajudar, o seu corpo não estava adequado a tal. Se não há uma adequação física, como é que o plano espiritual vai poder usufruir do organismo material do médium para a sua manifestação? Se o espírito precisa disso, eu preciso do espírito do encarnado, sem dúvida. Ali estará a boa vontade dele em ajudar o plano espiritual. Mas ele também precisa do corpo físico do médium, porque ele precisa, usando essa parte física, mandar as energias, manter o contato com ele, para que ele possa se manifestar e receber as manifestações necessárias nesse aprendizado da mediunidade. Então é muito importante que o candidato a médium esteja com o seu organismo em perfeito funcionamento. Nós já falamos lá atrás também. Então sigamos aqui o nosso 6º slide. Consequências do álcool. Desvio dos centros de equilíbrio vital. Sistema endócrino intoxicado. Trabalho inútil da medula para melhorar a circulação. Modificações da cromatina, nossa aparência física. Pâncreas não desintegra os alimentos. Células hepáticas exterminadas pelos bacilos. Sistema nervoso vegetativo alterado. Então, como nós podemos ver aqui, nosso organismo está imprestável para aquilo que ele deseja, ou seja, ao intercâmbio espiritual, para que possamos ser o intermediário, o médium, entre o plano espiritual e o médium que está encarnado na Terra. Então, o espírito que pretende usufruir daquele organismo humano para o seu aprendizado próprio, para mensagens, para seja lá o que for, está impossibilitado de usufruir daquele órgão, daquele organismo, justamente porque ele está todo desregulado. É o caso nosso próprio aqui. Se nós formos entrarmos num bar aí que esteja muita gente embriagada e tentarmos passar lições, passar ensinamentos, ninguém ali vai conseguir aprender nada enquanto a mente de cada um não estiver sincronizada com o próprio corpo. Tá, sigamos. E aqui no 7º slide nós vamos ter uma noção dessa situação orgânica do indivíduo que está sob efeito de álcool. E aí troque-se o álcool por outras, né? O tóxico, o cigarro, etc, etc. O funcionamento é bem parecido. Tudo aquilo que modifica o sistema nosso, e aí mas o cigarro não é a mesma coisa. Se nós estamos usufruindo um produto químico que de alguma maneira nos dá algum prazer, seja álcool, seja fumo, seja tóxico, seja o que for, nós estamos alterando o nosso organismo normal e evidentemente prejudicando qualquer tipo
de acesso espiritual de elevada condição. Aí os espíritos inferiores podem abusar um pouquinho da gente. E é esse o cuidado que nós devemos ter. Por fim, o terceiro assunto da nossa aula de hoje é a glutonaria. Essa é a mais difícil de todas. Porque enquanto lá, na questão sexual, nós temos uma menor quantidade de seres envolvidos nesse assunto, enquanto na parte do alcoolismo, das drogas, do tabaco, etc., nós temos também uma parcela mais reduzida da população. Na glutonaria é quase 100%. Todos nós temos a necessidade da alimentação. A alimentação sóbria, natural, é igual ao combustível que nós colocamos no nosso automóvel. E aí nós procuramos o melhor posto, se a gasolina ou o álcool não é batizado, se aquele posto trabalha melhor, como é que eu mantenho o meu veículo para economizar mais. Isso nós fazemos. Com o nosso organismo, não. Com o nosso organismo, nós não vamos procurar a melhor gasolina para o nosso corpo, ou seja, a melhor alimentação. Nós não vamos economizar ela para ser usada, nós vamos exagerar na quantidade, porque não vamos ter essa economia, e as consequências, evidentemente, são bem diferentes do nosso automóvel. E bem piores. E vamos seguindo então no nosso tema. Aqui os candidatos lá no livro Missionários da Luz de André Luiz estão lá, prontos para aprenderem, de lápis na mão, de lápis nas mãos, papel na frente, o médium, diretor da casa, o diretor do trabalho ali tentando ajudar todos os aprendizes, e cada um tentando contatar o plano espiritual. E aqui nós vamos ver um trechinho, isso eu vou ler aqui para vocês. Não tenho vindo com assiduidade. Uma das pessoas falando lá naquele texto, naquele conjunto de estudantes, não tenho vindo com assiduidade. Vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Então esse candidato estava reclamando que ele já está quase desistindo de ser um médium, e o passista não é diferente. Por quê? Porque ele não está vendo resultado algum. No passista ele não tem o trabalho, então às vezes ele também não está tendo resultado nenhum. Mas como ele faz o gesto lá e está tudo bem, ele nem se percebe disso, e por isso que não vai para frente. Esse tá bom, para mim está bom esse aqui, esse eu consigo, o resto eu não consigo. Às vezes está na mesma, tá? Ele não está conseguindo também, é que ele só está fazendo gestos. E aí o outro responde: é pena, a dificuldade de a gente conseguir êxito no contato com o plano espiritual nos desanima mesmo, nos desencoraja. E aí uma senhora lá disse: parece que de nada merecemos do plano espiritual. Há quantos meses eu venho aqui e procuro me desenvolver em vão? E aí o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, pede para que André Luiz repare nessa senhora que está reclamando que faz um tempo e que ela não merece, ela não entende que está merecendo o concurso do plano espiritual, que parece que o plano espiritual está fazendo o corpo mole com ela. Há quanto tempo ela está vindo e não está conseguindo êxito? De novo eu lembro, tá? O candidato ao passe, ele não passa por isso porque ele aprende e faz o gesto. Ele não está sabendo o que está acontecendo. O candidato à psicografia tem que escrever. Então esse repara que não está obtendo êxito. Então o cuidado para o aprendiz do passe acaba sendo maior, porque senão acaba sendo um embuste para ele próprio. E sigamos lá então nessa senhora. O instrutor Alexandre
pede para que o André Luiz repare, e ele repara o seguinte: estômago horrivelmente dilatado, intestino com estranhas alterações, fígado aumentado e em agitação, assemelha-se a vasto alambique, cheio de passas de carnes e caldos gordurosos, cheirava a vinagre, presença de corpúsculos semelhante a lesmas voracíssimas. É a forma que André Luiz aí tem para demonstrar aquilo que ele ainda não conhece. Ele fala essa palavra de lesmas aí, é a visão que ele teve e conseguiu se expressar para nós, terráqueos encarnados aqui. E o instrutor Alexandre, então aí, segundo o Alexandre mostrou para o André Luiz, perante esses quadros que nós estamos vendo aqui nessa quinta aula, né? Essa aula é pesada, né? Ela não deixa a gente fazer nada mais, né? Não é bem isso, não, tá? Nós podemos fazer tudo. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de fazermos tudo quanto desejamos. Porém, nem tudo nos interessa, ou nem tudo nos interessa a nossa elevação. Então nós temos que escolher o que nós vamos tentar fazer doravante, o que nós queremos da nossa vida, o que nós queremos realmente, se aprendermos, evoluirmos, ou se estagnarmos e aguardarmos as próximas reencarnações para melhorarmos lá na frente. Talvez neste planeta, ou se esse planeta não nos suportar mais, em algum outro planeta que nos seja adequado. Possivelmente em estágio inferior desse. Embora o espírito nunca regrida, o lugar onde nós poderemos estar pode ser mais restrito do que este. Então, seguindo aqui. E nessa parte da alimentação, aqui acompanhando o livro Missionários da Luz, o Alexandre informa ainda para o André Luiz que ainda o ser humano ainda vive, a grosso modo, das vísceras dos nossos irmãos animais. Então, ele fala, só por esse fato a gente pode imaginar a quantidade de contaminação que a gente vai conseguir em nossos organismos. E por mais que hoje a nossa saúde pública tem um monte de medicamentos para nós e para os animais, aumenta-se ainda a quantidade de produtos desnecessários à nossa vida real. Comidas leves, com bastante antecedência antes dos nossos trabalhos espirituais, já foram mencionados aqui em outras aulas, tanto lá do André Luiz falando ou do Alexandre falando para o André Luiz, como nós mesmos aqui neste curso já mencionamos outras vezes. Todos os nossos corpos físicos se ligam entre si com o nosso perispírito, sempre comandado pelo nosso espírito. Logo, o cuidado com o nosso corpo é primordial para a evolução do nosso espírito. Então, seguimos lá o comentário do André Luiz com relação àquela senhora de novo. Temos aqui uma pobre amiga, descuidada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender ao sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornou-se presa de seres de baixa condição. Quantas pessoas assim no nosso dia a dia nós conhecemos, né? E não vamos reparar nos outros, não, tá? A gente quando repara, nossa, eu conheço a Maria, eu conheço o Antônio, não, nós mesmos, né? Quanto nós mesmos, embora o nosso corpo possa trabalhar melhor esses alimentos, mas quanto de nós mesmos não estamos aí ofegantes pelo excesso de alimentação que temos em nossos estômagos, consequentemente indispostos ao trabalho de exercícios físicos, ao trabalho de estudo, evidentemente ao trabalho de ajuda ao próximo. No slide de agora, que é o 10º slide, da mesma maneira que nós falamos dos outros dois, tem aqui um desenho esquemático desses corpúsculos aí,
afetando, né, o organismo de alimentação, o intestino, o estômago dessa senhora aí. Como é que funciona mais ou menos? Isso tudo é para nos dar uma visão. O André Luiz nos passa isso para mostrarmos, para que a gente entenda tudo isso de uma maneira mais desenhada. Lembra quando a gente fala, o que é que eu desenho? É isso aí. O que é que eu desenho? É assim, dessa forma, é exagero. Então, aí é o nosso bom senso, é o nosso estudo, é o nosso conhecimento, é a nossa vontade, é a nossa boa vontade que vai nos fazer prosperar ou não na nossa decisão. E conclusão de Alexandre. Aqui o Alexandre, nesse 11º slide, dá uma conclusão a André Luiz do que André Luiz viu naquele preparo. Os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Aqui, de uma maneira bem colocada, Alexandre passa que a nossa boa vontade ainda tem sido pequena, tem sido fraquinha, perto das nossas necessidades de evolução. Seguindo lá. Mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com autoeducação sistemática e perseverante. Então, mais uma vez, traz-nos Alexandre, através da pena de André Luiz, que a nossa falta de vontade, falta de persistência, falta de personalidade em querermos e irmos atrás das nossas melhoras espirituais, para galgarmos aí como a busca aqui, né, pela uma mediunidade mais elevada, quer na psicofonia, quer na psicografia, quer na vidência, quer no passe, né, precisa de trabalho, como diz aqui, né, trabalhos necessários com a nossa alta educação, sistemática e perseverante. Nos 2 últimos slides, nós vamos ver de novo aí uma parte do sistema endócrino e reprodutor, para termos uma ideia do que eles afetam, né? E no 13º slide, nós vamos ver de novo, nós já vimos isso lá em outras aulas passadas, né? Esse mesmo esquema aqui, né? O sistema nervoso nosso, cada um dos trechos da nossa coluna interagindo com o órgão próprio, os nossos chakras, estão tudo isso colocados onde nós falamos nas primeiras aulas, nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, para atingirmos o nosso espírito na evolução. Então, se nós não trabalharmos adequadamente o nosso organismo físico, consequentemente, a nossa evolução para o que nós nos propomos em termos de mediunidade ficará muito a desejar. E assim terminamos mais esta 8ª aula, convidando ao assistente, convidando ao amigo que assista a nossa 9ª aula, na semana seguinte, segunda-feira, às 20 horas. Então, todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus.